Gálatas 3:24 diz assim: de modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Somente até aí. Hoje, o título, o tema, como você quiser chamar, sobre o que iremos falar, é a lei da graça. Como assim? Você já vai entender. A lei da graça. Grave esse nome, grave esse título. A lei da graça. O que nós aprendemos durante essa semana nos grupos de crescimento? Sobre o quê? Pecado. Aprendemos a respeito do pecado. O que é o pecado? Pecado é transgredir uma lei de Deus. Pecado é transgredir aquilo que é uma ordenança de Deus, uma lei de Deus. E nós vimos na aula, aprendemos na aula, nos grupos de crescimento, que o pecado, ele entra através de Adão, vai estar em todos os homens, e esse pecado, ele vai trazer consequências. O pecado, ele traz consequência ao homem. O pecado traz dano para o homem. Por exemplo, na aula abordamos com respeito que o pecado influencia no relacionamento do homem com ele mesmo, nas suas atitudes. O pecado vai influenciar o relacionamento do homem com o próximo, com o mundo ao redor. O pecado, ele interfere também até no nosso relacionamento com Deus. Essa mensagem de hoje, a lei da graça, a gente já começa a entender ela, a gente entendendo um pouco do que é o pecado. Porque tudo isso que nós iremos falar teve origem quando o homem peca. A ideia dessa mensagem, a ideia dessa exposição bíblica não é mostrar superioridade, jamais. A ideia não é dizer que uma pessoa é boa, que é um grupo onde estão os melhores e um grupo onde estão os piores, não. A ideia não é passar uma ideia, um posicionamento de prepotência, jamais. A ideia não é essa para essa mensagem. A ideia dessa mensagem, a ideia desse texto, a ideia daquilo que nós iremos falar aqui é dar um norte para você, é direcionar você. E durante toda essa mensagem eu posso dizer para você, algumas vezes você vai ficar com raiva de mim, você vai ficar chateado, você vai querer deixar de me seguir no Instagram, deixar de falar comigo, virar as costas para mim, mas não fique chateado comigo não. Eu só estou falando o que está aqui.
É uma mensagem um pouco diferente, vocês vão ver. Vou pedir para vocês lerem a Bíblia todo o tempo. Abre a Bíblia comigo, vamos ler. Tá bom, João Mateus, você vai falar a lei da graça. E o que é lei? Lei é mandamento. Lei é uma ordem. Já quando falamos de graça, estamos falando de uma coisa totalmente distinta. Uma coisa totalmente diferente. Uma coisa que não está dentro da mesma definição. Graça é favor imerecido. Paulo, por onde passava, ele abria igreja. Ele ia para uma cidade, abria uma igreja ali. Ia para outra cidade, abria outra igreja ali. Ia para outra cidade, abria uma igreja ali. Ia para outro lado, abria outra igreja ali. Discipulava um povo aqui, exortava o outro povo ali. Paulo o tempo todo estava abrindo igreja. E cada igreja tinha uma demanda, cada igreja tinha uma situação. E por isso ele escreve as cartas para orientar as igrejas com respeito àquilo que estava acontecendo. Tá bom, João Mateus, e qual é o plano de fundo aqui em Gálatas? Para você entender. Muita gente estava aceitando o cristianismo. Muita gente estava aceitando agora caminhar debaixo dos princípios de Jesus Cristo. Muita gente estava aceitando caminhar agora as diretrizes de Jesus. Nesse grupo de pessoas, os primeiros que foram os judeus. Judeus começaram a aceitar e a caminhar com Jesus. Começaram a aceitar e caminhar com Jesus, os judeus. Só que depois chega um tempo que a salvação vai passar para os gentios. Então todo tipo de gente agora vai começar a aceitar Jesus Cristo, a querer caminhar, a querer entender, a querer se aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Só que agora aqui a gente tem um problema. Os cristãos judaicos queriam que os gentios, que agora se acercaram a Jesus Cristo, queriam que eles passassem agora a seguir a lei de Moisés. Queria que eles começassem a fazer aquilo que Moisés tinha instituído. Circuncisão, vamos para esse lado, vamos fazer como Moisés instituiu. E agora Paulo vai começar a falar em Gálatas a respeito de graça. Então a gente viu que existia um tempo que o judeu não queria deixar. Pelo contrário, ele queria impor. Que era um tempo e um período chamado de lei. Esse tempo e esse período chamado de lei foi estabelecido por Moisés. Isso a gente vê lá em João 1, 16 e 17. Abra comigo. Abre, crente, a Bíblia. João 1, 16 e 17. João 1, 16 e 17 diz assim: e de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a gente consegue entender que existe um período, isso para você que chegou agora, que não entende, existe um período que nós chamamos de lei. Depois vocês vão ver onde a gente vai chegar com tudo isso. Esse período foi instituído em Moisés. E aqui a gente abre até um parênteses. Você que pensa que dízimo é da lei, o dízimo estava antes disso, com Abraão. A lei começa em Moisés. Mas vamos seguindo. Aí o que vai acontecer? Agora chega um novo momento. E agora a gente volta para o texto de Gálatas para a gente entender. De modo que a lei foi o nosso tutor para nos trazer a Cristo. Então o que Gálatas está dizendo para a gente?
que esse período chamado lei, ele somente serviu como tutor para nos levar até quem? Cristo. A lei serviu como tutor para nos aproximar daquilo que seria o tempo de Jesus Cristo, o tempo da graça. Só que, às vezes, nessas definições mora um grande problema. Como assim? Se você não concorda, eu peço só que você aceite, depois você vai ver tudo. Só fica com essa informação, guarda, depois a gente vai crescer. O que vai acontecer? Existem pessoas que não conseguem diferenciar que o fato do período da lei ter sido substituído pelo período da graça, as pessoas pensam que na graça não existe nenhum tipo de mandamento, nenhum tipo de lei, porque lei é mandamento. E aí onde entra as muitas discussões. E a gente primeiro, para a gente não cair nessas discussões, a gente precisa entender que existe uma diferença de tempo. O período da lei e o período da graça. Então, peço para você abrir Hebreus 7. Abre, querido. Abre a Bíblia. Tem gente que não abriu nada a semana toda. Vai aproveitar agora. Hebreus 7. É bem breve. Hebreus 7, do 12 ao 17. Todo mundo entendeu? Quando vai abrindo eu vou explicando. Lei e graça, períodos distintos. A lei foi um período que serviu para ser o quê? Tutor, para nos levar até a graça. Só que o fato da gente viver o período da graça não quer dizer que a gente extingue todo tipo de lei. Preste atenção porque eu vou mostrar para você. Olha para cá. Não estou entrando no mérito da salvação. Estou dizendo que todo tipo de lei não foi extinto, para você entender. Vai só, se você não concorda, vai só anotando. Daqui a pouco a gente vai chegar a uma conclusão. Hebreus 7, do 12 ao 17. Diz assim: porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se faz necessária. Porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, e que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção, não durma. Hebreus 7, 12 está dizendo o quê? Ao mudar um sacerdócio, uma mudança de lei também é necessária. Só que embaixo ele vai dizer agora que existe um sacerdote que é para sempre, apontando para a figura do próprio Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente fala de, por exemplo, o primeiro Adão e o último Adão é Jesus Cristo. O Cordeiro perfeito é Jesus Cristo. O último, o sacerdote eterno, que dura para sempre, está falando da figura de Jesus Cristo. Só que o interessante é que ele começa dizendo que quando se muda o sacerdote, se muda a lei. Quando eu falo lei, eu não estou falando de um período aqui, eu estou falando de um mandamento. Se muda o mandamento. Então agora, a partir do momento que muda o sacerdote, entra agora o sacerdote que não precisa ser substituído, que é o sacerdote perfeito, Jesus Cristo. O que entra em vigor agora são os mandamentos e os ensinamentos de quem? Jesus Cristo. Calma que você ainda vai entender onde a gente vai chegar. Romanos 8, 3 e 4. Abra comigo.
Romanos 8, 3 e 4. Diz o quê? Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo quem? Então olha só, o que Paulo, quando escreveu aos Romanos, está nos ensinando. A lei estava fraca. Em algumas versões a lei estava enferma. Alguém doente, como que é? Como que essa pessoa fica? Vamos, médicos. Cansada, apática. O que Paulo está dizendo? Olha o que Paulo está nos ensinando. A lei estava enferma pela carne. Enfermidade fala de algo que torna a pessoa improdutiva. O que Paulo estava dizendo, olha querido, presta atenção, pela minha natureza pecaminosa, pela sua natureza pecaminosa, a lei já não pode produzir mais nada na gente, a lei já não pode fazer mais nada na gente. E o que a gente tem que fazer agora? Agora existe um escape, que é o quê? Nascer de novo na natureza de quem? Na natureza que agora Jesus Cristo nos propôs, que é a natureza do Espírito. Nascer no Espírito é necessário. Por quê? Porque teve um homem que foi encontrar com Jesus, o nome dele era Nicodemos. Jesus vai falar para ele, olha, é necessário nascer de novo. Como eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Como eu volto para lá? Só que a gente precisa entender que nascer de novo, nascer no Espírito é o nascimento da carne. Porque a nossa carne já está corrompida pelo pecado. Espírito. É por isso que quando você nasce de novo no Espírito, você não muda nada na sua carne, no sentido de quem era calvo, eu dei esse exemplo no primeiro grupo, continua calvo. O Rafa já foi embora. Não. Mas os corpos vão ser transformados, vai ter um novo corpo. Por isso que é necessário o homem nascer no Espírito. Por quê? Porque na carne, no pecado, com a nossa natureza pecaminosa, a lei já não podia mais fazer nada pela gente. Aí agora a gente vai entender então o que, João Mateus? Quando nós estamos falando de graça, nós não estamos falando de ausência total de uma lei, ou de uma ausência total de mandamento, porque o sacerdote agora dita as novas leis. Jesus fala assim, ouviste o que fora dito? Amarás quem? Amarás o teu próximo e odiarás quem? O teu inimigo. Agora Jesus fala assim, eu porém vos digo outra coisa. Olha só o que Jesus está falando como mandamento. Amem vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é mais fácil ou é difícil? Deixa eu dizer para você, isso é graça. A graça nunca foi facilitar para o homem, porque na lei a gente não conseguia. Pelo contrário, Jesus na graça sobe o sarrafo. Olha, meu filho, não é mais aqui embaixo não, é mais difícil do que você espera, mas na graça você vai conseguir. É Deus falando para você assim, ouviste isso? Aquele homem que deita com a mulher, ele faz o quê? Ele adultera. Quando ele deita com uma mulher que não é sua, ele está fazendo o quê? Adulterando. Se ele deita com uma mulher casada. Só que Jesus vai dizer o quê? Aquele que olhar e o quê? Cobiçar. Ele já está o quê? Isso é graça ou é lei? Então não tem mandamento na lei? Não tem mandamento na graça? A graça nunca foi uma forma de facilitar a vida aqui para você viver da maneira que você quer, com a sua promiscuidade, com os seus amores, com os seus prazeres. Não. Se te apresentar um evangelho fácil, isso não é o evangelho de Cristo. Jesus te oferece uma graça que você tem que se renunciar todos os dias, porque não é mais fácil, é mais difícil. Glória a Deus. É forte, hein? Não. A graça não é assim, vamos facilitar para eles. A graça não é isso não. Vamos facilitar agora. Na lei sabe que eles não conseguiram. É essa a ideia deturpada que passam a respeito de graça. Não, pode fazer o seguinte. Pode viver uma vida pecando. Não.
Isso não é graça não, querido. Te falaram qualquer coisa, mas isso não é graça não. Porque a graça, o período de Jesus Cristo, o período da graça, Jesus só usava. Vai dizer para mim que é mentira? É mentira? É mais fácil, eu falo para você, gente, é mais fácil eu amar o meu próximo e odiar meu inimigo. É mais fácil ou não? Sim ou não? Sim. Como é? Na graça de Jesus faz o que? É o seguinte. Agora tu vai ter que amar o teu inimigo e orar por quem está te perseguindo. Misericórdia. É, mas é assim. É assim. É assim. Isso é graça. Isso é graça. Sabe qual é o problema? É porque toda vez que a gente traz uma mensagem assim, vou falar aqui, meu WhatsApp enche de mensagem. Porque aquilo que você falou, pastor, foi uma direta para mim. Não foi, querido. Ah, não, pastor, porque você sabia disso, daquilo, você falou. Gente, eu nem estava sabendo disso. Agora eu estou sabendo. Diante de Deus, gente. Aí as pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso. Ah, não, porque o pastor disse que não, gente, não é legalismo. Diante de Deus não é legalismo. Eu estou como aquela menina da tsunami, vocês sabem? Sabem da menina da tsunami? Não? Na Tailândia, quando foi ter uma tsunami, teve uma menina que já tinha estudado em geografia. E ela sabia que quando o mar recuava e borbulhava, era porque uma tsunami viria. Tava todo mundo aproveitando a praia, curtindo a praia. Bom demais. Aí ela começa a avisar várias pessoas: ó, tem que ir embora da praia. Tem que parar de estar aproveitando. Tem que parar de viver dessa. Tem que parar de sair de estar aqui nessa praia brincando. Vambora, senão todo mundo vai morrer. Eu tô aqui como essa menina. Será que as pessoas queriam sair da praia? Será que as pessoas queriam deixar de aproveitar? Mas se elas quisessem ficar vivas, elas precisariam sair dali. Não estou entendendo, João Mateus. O que eu falo para você hoje, que pode parecer que é ruim, que eu estou sendo mal, que eu estou perseguindo. Não. Eu estou avisando para você, sabe por quê? Porque o grande e terrível dia do Senhor vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. E você que está achando que a graça não, a graça pode tudo, está valendo, está suave. Não é assim, querido. Paulo vai dizer, isso é muito interessante: o Mateus, tá bom, você me falou de problema, que a graça não é isso, que a graça não é aquilo, que a graça não é isso, que a graça não é aquilo. Olha o que Paulo vai dizer: não eu, mas a graça de Deus comigo, ou em mim, algumas versões. Não eu, mas a graça de Deus. Não estou entendendo, João Mateus. Agora aqui ele está mostrando outra faceta da graça, outra visão da graça. Como assim? Ele está falando assim: não eu, mas a graça de Deus em mim. Muito se fala de empoderamento. Empoderamento de quem? Do homem. Empoderamento da mulher. Empoderamento do papagaio, do cachorro, do grupo X, do grupo Y, do grupo Z. Muito se fala de empoderamento. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui é assim: ó, não sou eu, é a graça. O que eu estou falando para você é que o verdadeiro empoderamento que existe é o empoderamento da graça. A capacitação que a graça nos dá para vencer o pecado a cada dia. Você não é bom, querido. Eu não sou bom. Você não é legal. Você pensa que é legal porque você ajuda uma senhora a atravessar a rua. Você não é. Você precisa da graça. Quando você passa um dia todo sem pecar, não olhe para você e fale assim: consegui. Você tem que falar assim: a graça de Cristo em mim, mais uma vez. Mais um dia eu não pequei, porque a graça me sustentou. Para de confiar na força do teu braço. Para de achar que você... Ah, não, porque eu estou aqui há 30 anos e 20 anos. Graça. Quando você faz algo bom, graça. Ou tá achando que tu é bom? Tu não é bom, eu não sou bom. É por isso que
Paulo poderia falar. Paulo sabia tudo, gente. Depois você para ver, extremamente inteligente. Não eu. É a graça. Não quero mérito para mim. É a graça. Quando eu acerto, graça. Quando eu erro, Deus perdoa esse pobre pecador. Graça me ajuda. Graça de Deus vem. Porque a graça, ela não só levanta o caído, mas ela capacita o levantado para permanecer. Para a gente não achar assim, não, João, então a graça sai para levantar o caído, sabe o que acontece? Segundo, eu vou curtir, terça eu oro, quarta eu curto de novo, quinta eu oro. Seja, não, filho, não é escambo, não. A graça te levanta e te sustenta. E aí você continua numa caminhada, dia após dia, dependendo da graça, dependendo da graça, dependendo da graça. Um teólogo alemão vai dizer assim: uma graça que te livra somente da condenação do pecado, mas não do poder do pecado, é uma graça barata. Mas a graça de Jesus Cristo é a graça que te levanta e te sustenta. Isso é a verdadeira graça. Se você pensa que conheceu a graça porque você sai vivendo uma vida com suas próprias paixões e próprios amores, você não conheceu realmente o que é graça. Fique de pé, por favor. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios 12. Vamos começar no versículo 7, diz assim. Paulo está falando. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. Versículo 9. E ele disse-me: a minha graça te basta. Paulo tem uma das experiências mais lindas que ele poderia ter. 14 anos se passaram. E aí, ao começar a contar essa experiência, olha o que ele vai falar. Conheci um homem. Ele não fala dele. Conheci um homem. Aleluia. E aí ele começa a relatar a experiência. Depois vocês lerem no capítulo 12. Ele começa a relatar a experiência que ele viveu. Só que depois, para ele não se exaltar naquilo que ele viveu, para ele não se achar o bom, Deus vai colocar um espinho na carne. E agora, com esse espinho na carne, Paulo por 3 vezes vai orar. Paulo vai orar pedindo para Deus, para ele retirar aquele espinho, pedindo para Deus para que essa situação não acontecesse mais, pedindo para Deus: olha,
tira de mim esse espinho, tira de mim essa situação. Só que a palavra de Deus para ele não é vou retirar. A palavra de Deus para ele é a minha graça te basta. É quando a gente chega a um determinado ponto da nossa vida e a gente escuta de Deus e a gente entende que independente da situação que a gente esteja vivendo, a graça de Deus é suficiente. É maior do que o ouro, é maior do que a prata, é maior do que o conhecimento. A graça de Deus é suficiente na sua vida. Quando todo mundo virar as costas para você, quando as pessoas te deixarem, quando você estiver sozinho, quando você achar que não consegue mais, tem uma palavra de Deus para você dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes você acha que você está precisando de muita coisa. Eu preciso do dinheiro daquela conta desse mês. Eu preciso daquela situação. Sabe o que você realmente precisa? Da graça. Porque a graça é suficiente. O problema é que às vezes a gente tem substituído a graça de Deus por coisas que não são da vontade de Deus. E hoje Deus está convidando você a voltar para o lugar onde você não deveria ter saído. Ao lugar de depender somente da graça. Porque você sai daqui no domingo e fala assim: essa semana vai dar tudo certo. Essa semana não peco. Essa semana não cedo. E quando chega segunda-feira você cai de novo. Sabe por quê? Porque às vezes você está dependendo da força do teu braço. Deixa eu te dizer uma coisa: na força do teu braço tu não vai vencer o pecado. Mas eu posso dizer para você que com a graça que capacita o homem, é a graça que levanta o caído. Deus sabia tão grande, Deus sabia que a graça era tão poderosa, a graça de Jesus Cristo, que a lei, eu posso subir o sarrafo agora, porque com a graça você consegue dar conta. Agora sozinho, nem na lei, onde estava mais fácil. Com a graça, você consegue, nem pensamento, adulterar. Com a graça, você consegue amar o próximo, amar o inimigo e orar por aqueles que passam. Vamos cantar nesse momento. Você vai orar e você vai conversar com Deus, pedindo para Ele, para você voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído, ao lugar de dependência da graça de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
Deus.